A nossa análise de hoje é baseada no artigo Ofertas Indesejadas do site O Pior Evangelho. E a gente já começa com uma ideia que, olha, pode ser bem desconfortável. E se tudo aquilo que a gente faz com a melhor das intenções, as nossas melhores ofertas para Deus, não só fossem insuficientes, mas fossem totalmente rejeitadas por Ele? Vamos fundo nisso agora. Vamos direto ao ponto, sem rodeios. Pensa só comigo. E se todo aquele nosso entusiasmo, toda a nossa sinceridade, aquilo que a gente acredita de coração que é o nosso melhor, fosse, na verdade, algo que Deus simplesmente não aceita? É uma pergunta pesada, né? Mas é ela que vai guiar toda a nossa conversa hoje. Então, segundo o artigo que a gente está analisando, o problema todo, por mais irônico que pareça, começa com as melhores intenções possíveis. Pensa naquele pique todo dos recém-convertidos, os chamados BPs na fé. Com aquele primeiro amor pegando fogo, a vontade de fazer de tudo, se entregar completamente. Só que é exatamente aí que pode morar um perigo enorme. Olha, esse slide aqui resume a treta toda de um jeito incrível. De um lado a gente tem o fervor do novato, que é movido pela emoção, por aquela vontade de dar o meu melhor. E do outro lado, a gente tem o que a fonte chama de padrão bíblico, uma adoração que é baseada na obediência à palavra, na verdade, na razão, o tal do culto racional. Ou seja, só ser sincero por si só não é o que define se a oferta é aceita ou não. Tá, mas e aí? O que acontece quando essa sinceridade toda não tem o direcionamento do conhecimento bíblico? Bom, ela vira um ponto fraco, uma vulnerabilidade perigosa. O que o artigo aponta é que essa ignorância acaba sendo a porta de entrada para líderes mal intencionados se aproveitarem desse entusiasmo dos novos convertidos para benefício próprio. E olha, nessa parte o artigo original não alivia não, como dá para ver nessa citação. A lógica é bem simples. Um rebanho que não estuda as escrituras por conta própria é muito, mas muito mais fácil de ser manipulado. Aquela dependência do o meu pastor disse, mata o discernimento da pessoa e alimenta todo um sistema de engano. Essa falta de base bíblica, segundo a análise, leva a uma transformação bem perigosa. O culto, que deveria ser totalmente centrado em Deus, vira um espetáculo centrado na gente, no ser humano. O foco passa a ser criar uma experiência emocional, um sentimento, e no fim das contas vira um culto ao nosso próprio ego. Agora, olha só que interessante esse testemunho que o artigo traz. Ele captura perfeitamente a essência desse culto moderno que a fonte critica. O objetivo deixa de ser a reverência a Deus e passa a ser fazer com que a pessoa que adora se sinta melhor sobre si mesma. E aí, em contraste direto, a fonte lembra a gente da definição bíblica de adoração. Não tem nada a ver com participar ao lado de Deus de igual para igual. Tem a ver com se prostrar, com total submissão e humildade. A mudança de foco é brutal, né? Sai do eu e vai direto para ele. Então, essa busca toda por experiência, no lugar da verdade, acaba levando a um outro fenômeno que o artigo critica duramente, o que eles chamam de terceirização da fé. A ideia de uma geração que, por pura conveniência, prefere pagar para que outras pessoas conheçam a Deus por elas. É daí que o artigo tira esse termo aqui, analfabíblicos. Ele descreve essa mentalidade. São pessoas que se dizem cristãs, mas que não têm o mínimo de conhecimento da Bíblia para defender a própria fé. Acabam dependendo 100% de intermediários para ter qualquer tipo de relação com Deus. E o mais curioso é que a análise ressalta que essa crítica não é de hoje, não. A própria Bíblia, como a gente vê nesse trecho de Hebreus, já dava um puxão de orelha nessa imaturidade espiritual. Aquela coisa de continuar precisando de leite quando já era para estar comendo alimento sólido. Certo. Então, qual é a saída? Qual é a alternativa para tudo isso? Bom, para responder, o artigo volta lá na Bíblia e resgata uma história que funciona como um alerta, assim, gigantesco sobre essas ofertas que Deus nunca pediu. A gente está falando aqui do caso de Nadab e Abiú. Eles eram filhos de Arão, o sumo sacerdote. Ou seja, os caras estavam numa posição de privilégio e de responsabilidade que era enorme. E o pecado deles, presta atenção nisso, não foi falta de sinceridade. O erro foi oferecer fogo estranho, uma coisa que Deus não tinha mandado eles fazerem. Eles quiseram inovar, seguir a própria criatividade em vez de seguir a instrução de Deus. O resultado foi fatal. A lição aqui é muito clara. A adoração tem regras, e quem define essas regras é Deus, não a gente. Em vez desse fogo estranho, a Bíblia chama a gente para oferecer uma coisa muito mais profunda. A nossa própria vida, o nosso corpo como um sacrifício vivo.
A fonte destaca que é isso o verdadeiro culto racional. Não é um show do lado de fora, mas uma vida de submissão e uma mente transformada por dentro. E esse slide aqui, olha, ele bota os dois lados um de frente para o outro. Fica claríssimo o contraste. De um lado, o culto espetáculo, movido pelo emocionalismo, pela invenção humana, o tal fogo estranho. Do outro, o culto racional, que é baseado na obediência à palavra, na reverência. A análise argumenta que é a escolha entre esses dois caminhos que vai definir se a nossa oferta vale alguma coisa ou não. Então a gente chega no ponto central de tudo isso. A sinceridade tem seu valor? Claro que tem, mas ela não é a autoridade final. A nossa criatividade não pode ditar as regras da adoração. Segundo essa análise, para que as nossas ofertas sejam aceitas de verdade, elas precisam estar totalmente alinhadas com o que a palavra de Deus determinou. Ponto final. E ó, fica ligado porque na nossa próxima análise a gente vai continuar nesse assunto. Vamos mergulhar em como as ofertas são distorcidas e no perigo do chamado pragmatismo eclesiástico. Aquela ideia de que o que importa na igreja são só os resultados que a gente pode ver. Você não pode perder. E aí, curtiu a reflexão e quer ir mais fundo? Então lê o artigo completo lá em piorevangelho.online. Lá você acha também os links para se inscrever nos canais e descobrir como apoiar este trabalho. E claro, se essa análise te ajudou de alguma forma, não esquece de curtir e compartilhar, beleza? E a gente fecha com o lema da fonte que resume tudo: inabalável na fé, implacável na crítica. Até a próxima!